A paz do Senhor, amada igreja, irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. Que possamos ouvir atentamente a palavra do Senhor e que essa palavra venha de encontro àquilo que nós temos buscado do Pai. Eu gostaria de começar o culto desta tarde, início de noite, trazendo uma pergunta para você refletir. Qual é a sua profissão? Você responda para você mesmo. Sabemos que, como cristãos, tudo vem do Senhor, tudo. Lembra da passagem de quando Jesus estava na frente de Pilatos, sendo julgado, e Pilatos dirige para Jesus e diz que ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte? Qual foi a resposta que Jesus deu a Pilatos? Está em João 19:11. Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima, ou seja, do alto, de Deus. Tudo vem de Deus. E algumas profissões e habilidades que nós temos, até de alguns com uma grande habilidade nas mãos, né, principalmente artistas, né, pessoas que trabalham com objetos, e outras têm outras habilidades, como a intelectual, né, capacidade em desenhar grandes projetos, em calcular grandes projetos e assim por diante. Uns têm a capacidade também, né, o dom de liderar, ele é muito bom na liderança de pessoas. Outros já não têm essa capacidade, mas são excelentes executores, são bons liderados, fazem tudo do melhor e perfeição. Vamos pegar como exemplo um engenheiro. Um engenheiro, ele é capaz de projetar grandes obras no detalhe, traz lá todos os detalhes dos vigamentos, da localização das paredes, onde vão estar as portas, a parte elétrica, a parte hidráulica. Só que ele não consegue transformar o seu projeto em realidade sem a ajuda de mãos de obras especializadas, tais como pedreiros, eletricistas, encanadores, engenheiros, telhadistas, legistas e assim por diante. Então ele precisa, para que seu projeto se conclua, seja real, que se forme, da ajuda de alguém. Isso são dons, isso são talentos. O talento de um engenheiro é projetar, não é de executar. E o talento das pessoas que estão lá executando a obra é de executar segundo aquilo que lhe foi dado. Eu só conheço um que foi engenheiro e executor, Deus, que projetou a terra, o mundo, e executou a sua obra. Foi o único. Então nós podemos dizer que essa habilidade que nós temos para algumas tarefas, seja dons, seja talento, para a vida secular, para o nosso dia a dia. E quem não admira, como exemplo também, o talento, o dom daquele ator de cinema Tom Cruise, que ele é capaz de realizar quase todas as suas cenas, até as mais perigosas, sem necessidade de ter um dublê. Então ele mesmo participa, realiza as cenas, até sabemos que em alguns casos ele até chegou a se machucar, mas é ele que faz, ele que participa das suas cenas. É um homem com habilidade e com muito talentoso. Isso é um dom que ele tem, uma capacidade que ele tem. Então esses dons todos, eles são dados por Deus, para que o homem use na sua vida terrena. Mas eu não quero falar dos dons para usar na vida terrena. Eu quero falar de um outro dom, de um outro talento, o espiritual. Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30. Mateus 25, versículo 14 e 30. Uma passagem muito conhecida. Tenho certeza que você vai lembrar dela quando começarmos a ler. Diz assim a palavra de Deus: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também os 2, e ganhou outros 2 talentos. Mas o que receberá 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor,
Entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, se lhe há tirado. Lançai, pois, ó servo inútil, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Glória seja dada a Deus. O que é dom? O que é talento? Se você buscar a interpretação dos dois, você vai encontrar a seguinte definição. A aptidão em comum, que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria, ou seja, com profundo conhecimento. Indivíduo engenhoso, de habilidade ou capacidade incomum. Capacidade de realizar algo com habilidade ou facilidade. E essa passagem que acabamos de ler nos relata com riqueza de detalhes o que Deus espera de nós ao recebermos das mãos do Senhor os talentos, os dons espirituais. E a palavra começa nos alertando para a responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos. Então presta atenção nessa palavra, no que nós vamos aprender agora. Versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a uma deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então vamos fazer duas comparações. Da vida secular e da nossa vida espiritual. Da vida secular, o que em nosso trabalho, o que se espera em nosso trabalho, o que se espera de nós é de uma atitude de um homem responsável. Quando o nosso patrão, o seu chefe, te contrata, ele faz isso porque você tem um talento, você tem um dom, você tem uma capacidade. E ele coloca em nossas mãos, nas suas mãos, uma responsabilidade, algum tipo de responsabilidade. Por quê? Porque ele confia que vamos executá-la com perfeição, com dedicação. Mesmo quando ele estiver ausente, mesmo quando ele não estiver presente, que vamos atingir os objetivos traçados ou as metas em algumas companhias, que temos o entendimento da importância de nosso trabalho a toda a cadeia produtiva da empresa, que seremos responsáveis na utilização dos recursos colocados em nossas mãos. Alguns trabalham com equipamentos, outros com informática, então a empresa coloca nas mãos do funcionário esses equipamentos para ele executar as suas tarefas. Que não agiremos com irresponsabilidade naquilo que nos foi confiado. É assim na vida secular. E com relação a Deus, com relação à vida espiritual, o que Deus espera de nós? Quando Deus nos chama para a obra, Ele nos entrega dons, talentos e coloca em nossas mãos também algumas responsabilidades. Deus confia que vamos executar o nosso chamado com perfeição e dedicação, usar os nossos talentos para a obra como esperado por Deus, que vamos atingir os objetivos de Deus, que é a salvação de almas, que temos o entendimento da importância de nosso chamado e de que seremos usados para resgatar aquele que está perdido, que seremos capacitados a operarmos milagres em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que não agiremos com irresponsabilidade naquilo que nos foi confiado por Deus. Na sequência dessa palavra de que lemos, também vamos encontrar
três personagens. Aí nós temos claro o que Deus espera de nós quando Ele nos entrega o talento. E a palavra relata nessa parábola que haviam três personagens que participaram dessa história. Um deles recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento, segundo a sua capacidade, como diz a palavra no versículo que nós lemos inicial. E diz lá então no versículo 16, e tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, granjeou com eles, ou negociou com eles, né? Ele colocou aquilo para poder gerar frutos e conseguiu outros 5 talentos, ou seja, ele dobrou os 5 talentos que ele recebeu e estava com 10. Da mesma sorte, o que recebera 2 fez a mesma coisa, negociou, granjeou e ele conseguiu mais 2 talentos, ou seja, ele dobrou aquilo que foi colocado nas suas mãos. Ele estava com 4 talentos. E o que receberá 1 não fez nada. Não, pelo contrário, ele fez sim. Ele fez um buraco na terra, enterrou o seu talento, escondeu o seu talento e lá deixou guardado, deixou enterrado. Ou seja, os 2 primeiros servos multiplicaram seus talentos por 2. Dobraram aquilo que o seu senhor havia colocado, confiado nas suas mãos. Multiplicação poderia ser até maior ou menor, mas o importante para Deus é que o talento tenha sido multiplicado. Se vai ser dobrado, triplicado, quadruplicado, isso é importante, mas o que Deus quer é que nós colocamos em prática os talentos que são colocados em nossas vidas. Então a parábola faz a referência a uma situação monetária, mas temos que olhar para o que a palavra de Deus está nos ensinando espiritualmente. O objetivo de recebermos um talento, um dom de Deus, é de que ele seja multiplicado em nossas mãos, através de nossas vidas cristãs. E é isso que a palavra está nos ensinando. Então observe que a parábola, o Senhor daqueles servos não os orientou o que fazer com os talentos. Ele não fala nada o que eles deviam fazer com os talentos. Mas o Senhor tinha convicção de que eles sabiam o que deveriam fazer. Quando Deus nos entrega um talento, irmão e irmã, Deus tem convicção, Deus sabe o que nós devemos fazer. E nós sabemos também o que devemos fazer. Às vezes não fazemos, mas nós sabemos que devemos fazer. Então você está conseguindo entender o significado dessa passagem, porque o Senhor não foi preciso dizer o que nós temos que fazer, mas o gesto de entregar para nossas vidas um dom, um talento, se traduz no chamado para estarmos multiplicando aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, em favor da sua obra, em favor das almas, em favor da salvação daquele que está perdido. Agora, o terceiro servo nada fez. A sua preguiça, o descaso com o Senhor e irresponsabilidade, ele agiu como um homem insensato. Olhou apenas para o seu próprio eu, o seu próprio umbigo, e nada fez para o seu próximo. Preferiu enterrar o talento, o seu dom, que recebera gratuitamente do Senhor, ao invés de multiplicá-lo em favor de seu Senhor, em favor da obra. Essa atitude do terceiro servo gerou consequências à sua vida. E pode gerar as nossas vidas também, se fizermos assim. Ele enterrou o seu talento, junto com o seu talento, ele enterrou o seu futuro, ele enterrou seus projetos, ele enterrou seus sonhos. Por isso, irmão e irmã, eu te alerto, não enterre os seus talentos, não enterre os dons que Deus colocou nas tuas mãos, na tua vida. E por que um recebe mais do que o outro? Porque um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. Essa pergunta pode ser respondida através de Romanos 12, 4 e 5, e diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. O que Deus está dizendo aqui? Cada um tem uma capacidade, mas somente a sua capacidade sozinha vai deixar, vamos dizer assim, manco, vai deixar, às vezes, a situação sem completar. Por isso é importante a união do corpo de Cristo, a da igreja de Cristo, buscando o mesmo objetivo, que é salvar almas. Uma empresa, ela existe porque tem várias pessoas, cada uma executando uma tarefa.
Ao final, algo é preparado e entregue, mas aquilo que foi entregue, seja, por exemplo, esse tablet, esse iPad, ele foi entregue pronto, funcionando, mas passou nas mãos de muita gente para ele ser concluído. Assim é a obra de Deus, assim são as coisas de Deus, assim acontece em nossas vidas. Isso vale para a vida secular como para a vida espiritual. É que um dia vamos ter que prestar conta para o Senhor de tudo que nós fizemos. Por isso, não enterra seus dons, seus talentos. Aí o versículo 19 diz assim: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Todos nós vamos prestar contas um dia para Deus. Vamos fazer duas comparações novamente. Na vida secular, se não realizarmos a nossa tarefa com dedicação, com responsabilidade, o que acontece? Nós somos dispensados do trabalho, demitido, colocado para fora da empresa. É isso que acontece. E na vida espiritual, se não realizarmos o nosso chamado como dedicação, as almas que nos foi colocada como em confiança, nós não cuidarmos, o que vai acontecer? Isso vai pesar na balança. E no dia do julgamento, isso vai pesar sobre nossas vidas. Em ambas situações, a nossa ação gera uma reação ou uma consequência. O que aconteceu com os 3 servos citados na palavra começa a ser elencado, né? E diz que os 2 primeiros sentaram no gozo do seu Senhor, da alegria de estar com o seu Senhor, da presença do seu Senhor. E agora, e o terceiro servo, o que aconteceu com ele? Então vamos ver, primeiro, o que fala a palavra de Deus com relação aos 2 primeiros servos. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse o Senhor: entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: está bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Os 2 servos foram fiéis, os 2 primeiros servos foram fiéis, e não enterraram seus talentos, foram abençoados pela sua atitude pelo Senhor, foram convidados a entrar no gozo do seu Senhor, que está associado a desfrutar a felicidade, da alegria, do prazer, da satisfação da presença do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. A obediência, a reverência, a sensatez dos 2 servos geraram para eles bênçãos. Assim é com nossas vidas. O que Deus espera de nós é reverência, fidelidade e obediência à sua palavra, que gera bênçãos sobre nossas vidas. Isso não é troca, isso não é barganha com Deus. Deus age segundo a sua vontade sobre nossas vidas. Deus firma aliança para conosco. Ele firma promessa para nossas vidas. É isso que Deus faz. Mas aí diz a palavra que chega o terceiro servo. Chega o terceiro servo no versículo 24. Chegando que receberam um talento. Ele diz que ele tinha medo do Senhor, porque ele era duro, porque ele ceifava onde não semeasse, ajuntasse onde não espalhasse, e atemorizado escondia na terra o talento. Aqui tens o que é teu. Aí Deus responde, o Senhor responde para ele, né? Para aquele servo: mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com juros. Presta atenção, o relato dessa parte da palavra, do terceiro servo. A impressão é que ele conhecia o seu Senhor, pelo relato que ele fala que temia o Senhor, por isso que ele enterrou. Mas, na verdade, ele não conhecia o seu Senhor. Porque se ele conhecesse, ele não teria enterrado o seu talento. Se nós conhecemos a Deus, nós não enterramos o talento, o nosso dom. Quem conhece a Deus sabe o que fazer quando Deus nos entrega um talento, um dom. Quando aceitamos a Cristo, começamos a conhecê-lo, mas a intimidade vem com a experiência com Deus. Lembra da passagem de Jó? Lá no versículo de Jó 42:5, diz lá: antes eu te conhecia de ouvir falar, pois agora te conheço de contigo andar. Jó passou por um grande deserto, uma grande aflição, uma grande provação, para poder ganhar intimidade com Deus. Quer ganhar intimidade com Deus? Não enterra o talento que Deus colocou nas suas mãos. Esse é o objetivo de buscarmos a Deus em intimidade. Outra percepção que temos seria de que ele achou ter recebido pouco, porque foi um talento só.
do que os demais que receberam, um recebera 5, outro recebera 2 talentos. Isso também nos remete ao quê? À inveja. A inveja é algo doentio. Ele vem para corroer o nosso coração e nos afastar de Deus. Isso é um grande problema. A soberba, a pessoa que não tem humildade de coração. Deixa eu dar um exemplo. Se você já percebeu, pode ser que você perceba um dia, né? Quando alguém quer tentar demonstrar ser mais íntimo de Deus do que os demais da igreja ou obreiro. Está sempre fala em língua, sempre profetiza, parece que ele está 24 horas ligado no Espírito. Já chega profetizando, já chega falando que algo que Deus falou isso, falou aquilo. Me perdoe, mas eu estou entendendo que isso não é de Deus. A impressão é que eu faço isso para demonstrar que eu estou mais próximo de Deus. Isso não nos leva à aproximação de Deus. O que nos leva a estar próximo de Deus é um coração humilde, um coração quebrantado, estar buscando incessantemente ao Senhor, deixando Deus nos usar. Quando Deus tem algo para entregar para a igreja, Ele usa o anjo da igreja. A palavra que diz isso. E se Deus revela algo para você, entregue no particular. Não tem necessidade de holofote nem de teatro. Entrega no particular. Deus não divide sua honra, a sua glória com nada e com ninguém. Deus entrega talento, nos capacita segundo o que lhe apraz, segundo o que lhe vê em nosso coração, segundo nossa reverência e humildade. E nem sempre estamos preparados a receber os talentos que Deus tem para nos entregar. Por isso, se você tem um talento, coloque em prática. Não adianta pedir outro, se você não consegue colocar em prática nenhum talento que Deus colocou na tua vida. Então isso leva à referência dessa passagem com relação a esse servo que recebeu apenas um talento. Se não colocarmos em prática o talento que recebemos, nada adianta pedirmos outro. Temos que ser fiel no pouco para sermos colocados no muito. Exatamente é o que está falando no versículo que acabamos de ler. Aí ele cita também que deveria ter dado o seu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia com juros. O que o Senhor está dizendo é que o talento foi mal empregado, não gerou frutos. Se estivesse nas mãos dos dois primeiros servos, com certeza geraria frutos, porque eles foram fiéis. Ou seja, um dom entregue nas mãos de um servo fiel retorna com frutos, com almas salvas, com almas transformadas, com vidas salvas. Na sequência da leitura, vamos ver a consequência do ato do servo infiel, do que gerou para a vida dele, do que gerou para a vida da sua geração. Aí diz lá no versículo 28, tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem aos 10 talentos, porque a qualquer que tiver dado e terá abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Todo pecado gera terríveis consequências. Temos constantemente falado sobre a importância da obediência a Deus. Deus espera de nós fidelidade e obediência à sua palavra. Receber dons, talentos de Deus é uma grande bênção, é uma grande diferença que Deus tem sobre a sua vida, para que nos aproxime mais do Senhor, para sermos usados segundo a sua vontade, para que a nossa vida secular seja também abençoada. Então, se nós temos que agir com responsabilidade, porque se na vida secular o agir com responsabilidade gera consequências, na vida espiritual com Deus, muito mais ainda é a nossa responsabilidade. Afinal, é o Criador que está olhando para nós e colocando em nossas mãos uma oportunidade de sermos usados pelo Senhor. Olha o que o versículo 1 de 1 Pedro 4,10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, ou encarregados, ou servos, na multiforme graça de Deus. Ou seja, a palavra está dizendo, você tem que servir ao Senhor conforme um servo fiel, com os dons que Deus colocou nas suas mãos. Falar sobre o que Deus fez na sua vida. Deixa eu contar um testemunho da minha vida, eu acho que eu já até contei, mas
enfim, vou repetir. Né? Nós tínhamos um irmão na igreja que nós congregamos há muito tempo atrás, que era cadeirante. Ele era parente, era irmão da pastora da igreja. Mas ele não nasceu cadeirante. Ele sofreu um acidente, ele era pedreiro, se eu não me engano, e o seu acidente provocou a paralisia das suas pernas. E ele era um obreiro da casa de Deus. Mas esse acidente o deixou muito triste, magoado, o coração machucado, e ele se afastou de Deus, se afastou da igreja. E chegou uma hora que a cadeira dele quebrou, foi feito um apelo, né, na igreja, e eu conseguia, com os clientes, os recursos para comprar uma cadeira. E eu falei, vou comprar então a cadeira, e quando eu fui para comprar numa loja especializada, Deus falou, essa cadeira não é para ele. Aí eu parei e falei, mas se não é para ele, então não vou comprar. Mas Deus falou, compra a cadeira. Eu falei, mas essa cadeira não é para ele. Eu fiquei meio assim, aí comecei a pensar, né, a respeito, falei, mas o que será que Deus quis dizer com isso? Aí logo já veio, né, aquele coisa do coração do homem, né? Falei, puxa, acho que Deus vai levantar ele da cadeira, vai curar a sua enfermidade. Não que Deus não possa fazer isso, claro que pode, mas Deus vai curar ele daquela enfermidade, vai tirar ele daquela paralisia. E Deus vai me usar para fazer isso. Olha o ego do homem como é terrível. E Deus vai me usar para poder entregar para ele essa profecia, ele vai levantar, eu vou chegar lá e falar, levanta dessa cadeira e sai andando. Coloca embaixo do braço e sai andando, que nem na passagem do homem da maca lá. E isso que passou na minha cabeça. Mas, enfim, eu comprei a cadeira foi entregue para ele, eu tinha uma viagem para fazer com a minha esposa, acabei de viajar de férias, e quando eu voltei da viagem de férias, cheguei no escritório e a minha secretária falou, sabe o irmão tal? Eu falei, sei, da cadeira, ele está bem e tal, com a cadeira. Ele falou, então, ele faleceu. Aí eu recebi aquela notícia assim com uma tristeza tão profunda no coração, falei, mas faleceu? E eu falei, puxa vida, eu entreguei a cadeira para ele, falei que Deus ia fazer um milagre na vida dele, falei que Deus queria primeiro a transformação do coração dele, e que ele saísse falando do amor, curando as pessoas, para depois de eu curá-lo, e ele faleceu. E aí ela completou, falou, olha, nesses últimos meses ele se transformou, ele saía pregando, falando do amor de Deus para tudo quanto é canto, de cadeira de roda, falando do que Deus estava fazendo na vida dele, a maravilha. Mas ele foi fazer um exame no hospital de rotina e veio a falecer. Eu falei, puxa vida, eu sou um profeta mesmo de Araque, pensei comigo, né? Eu profetizei para ele uma coisa que não era de Deus, era do meu coração, porque eu pensei. Aí eu falei para mim mesmo, falei assim, não vou mais profetizar não, Senhor. Eu não quero mais passar vergonha, não quero mais profetizar. E nisso eu estava em casa e eu fui pegar uma escova de dente, caiu no chão sem querer. E quando eu me abaixei, eu senti uma fisgada na minha coluna. Eu tenho normalmente problema de coluna, mas não era movimento para dar problema. E essa fisgada me travou por completo, que eu não conseguia fazer nada, nada. E passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, tomando remédio, injeção, e nada resolvia. Aí eu estava sentado na área de casa aqui, e conversando com Deus, falei, Senhor, se eu pequei, me perdoe, mas manda alguém falar comigo, manda uma resposta para mim, para essa situação. Eu acabei de pedir a Deus, o telefone toca, era a pastora da igreja, e ela falou que estava na sua cozinha lavando louça, e disse que me viu na porta da casa dela, e Deus falou, vai, falar com o meu servo. E nisso ela veio em casa, ela e um obreiro, e ela chegou em casa e falou, Deus me mandou aqui para falar com você. E ela me disse exatamente isso, segundo a vontade de Deus. Quem és tu, ó homem, para dizer o que vai, o que não vai fazer? Se você não desse a sepultura, pela minha misericórdia, se eu te mandar abrir a boca, tu vai abrir. Aonde eu te mandar, tu irás, porque tu és meu servo, meu escolhido. Eu caí no chão de joelho, chorei muito a Deus, pedindo perdão, eles oraram por mim, e eu levantei, sem mais aquela dor que estava me angustiando nas costas. Eu não tenho direito, ninguém tem o direito a enterrar o talento que Deus nos dá. Isso é um privilégio que Deus nos concede. Isso é um privilégio que é nos dado. Esse é um privilégio que poucos têm.
Então, se você tem um talento dado por Deus, não enterra o seu talento, mas usa o seu talento para a tua vida, para a vida da sua família, para a vida do próximo. Isso é o significado do amor ao próximo, ser usado por Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Querido amado Deus, amado Pai, quero te agradecer por esta palavra, te agradecer pelos ensinamentos, Senhor. Que não enterremos jamais os talentos a qual Tu colocaste em nossas mãos, mas que coloquemos em prática tudo aquilo que Tu tem colocado nas nossas vidas, Senhor, para que a sua obra seja realizada segundo a sua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem escrito para nós, Pai querido. Nos capacita, Pai, nos prepara, nos lapida, Senhor amado, nos faz um vaso novo quando assim for necessário, Senhor. Esteja com cada servo, cada serva, Pai amado, operando milagres, operando a sua vontade em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a sua igreja, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Senhor, seja louvado.